Nós estamos no mês de novembro de 2023, participando do 26º Encontro de Atividades Científicas promovido pela Croton. Eu sou o professor Dr. Antônio Salles, da Uniderp Anhanguera, Uniderp Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e quero falar com você sobre equívocos de um pesquisador iniciante. Esse vídeo terá duas partes, para não ficar muito longo, porque terá que ser postado no YouTube. Então vou fazer a parte 1, logo mais concluirei na parte 2. Mas eu quero falar para você sobre esses equívocos, da tentativa de ajudá-lo, e um deles consiste em não anotar de onde tirou as citações que fez ou as ideias que parafraseou. Depois, não encontra a fonte e perde muito tempo procurando isso. E às vezes precisa descartar informações importantes, anotações importantes que fez, por não saber de onde tirou a ideia. Então, evite isso. Na medida em que vai escrevendo, também vai anotando os nomes dos autores, o ano, a página, a editora, link onde encontrou, e já vai fazendo as referências também lá no final, vai colocando as referências. É mais fácil depois você cortar uma anotação que não precisava ter sido feita, do que ficar procurando onde estava e não encontrar. O tempo perdido é muito grande e o trabalho que se perde é muito importante também. Portanto, anote tudo. Os editores de texto, como o Word, por exemplo, e outros que existem, costumam disponibilizar espaço para balãozinhos à margem. Vai anotando ali as fontes, se não souber onde colocar no texto, é claro. E vai fazendo as referências também com links, com endereço completo. Porque o orientador, vendo isso, ele pode indicar, isso aqui coloca assim, aquilo coloca ali. É muito mais fácil para ele te orientar e para você receber a orientação também, porque você tem os dados disponíveis para isto. Alguns iniciantes copiam fontes de outros autores e colocam no seu texto como se tivesse lido essas outras fontes. Isso é plágio de fontes. O autor que não leu não deve ser citado no seu trabalho. Não deve ser colocado no seu texto como se você tivesse lido. O que se pode fazer é ir lá nas referências do autor que o citou, pegar o endereço do autor citado, procurar o texto dele na internet, ou um livro que seja, na biblioteca, consultar o livro e depois citar no seu texto. E aí você pode dizer que você leu, porque realmente você procurou e conferiu os dados que foram citados. Às vezes a pessoa pensa que porque ele reescreveu o texto com suas palavras, não precisa citar a fonte, mas precisa. Os antiplágios captam isto. E um plágio pode complicar a sua vida e a do seu orientador. Ele pode perder o emprego dele, se for captado plágio. Você pode parafrasear? Evidentemente que pode. Isto é, pode escrever o que o autor falou com suas palavras. Mas cite o nome do autor que o inspirou, o ano em que ele escreveu aquilo. Você pode copiar? Pode, não textos muito longos, mas pode copiar também, desde que você coloque entre aspas e desde que você cite a fonte, o autor, o ano, a página onde está aquele texto que você citou. Você tem que dar crédito ao autor, tem que valorizar a pessoa que produziu. Ele gastou tempo para produzir aquilo e você precisa valorizar esse tempo que ele gastou. Alguns iniciantes também mandam um texto para o orientador analisar a ideia, mas não mandam as fontes. Isso dificulta o orientador avaliar a produção do orientando, porque ele quer saber o que é produção dele e o que é cópia de outro. Às vezes o texto está muito bem escrito, o orientador desconfia que é cópia, ele precisa passar antiplágio, ele vai perder tempo com isso. Então você já vai citando a fonte, de onde você tirou,
porque ele não precisa passar de plágio. Ele vai direto na fonte, consulta, vê se está tudo certo e facilita o trabalho dele. Portanto, vai mandar texto para o orientador, manda com as fontes. Facilite o trabalho dele e do seu. O trabalho dele é muito árduo. Os orientadores trabalham muito. Outros mandam o texto por pedaços. Mas o orientador não tem somente ele de orientando. Ele tem muitos outros. Ele lê muitos textos diferentes no mesmo dia, às vezes. Então, coloque na sequência. Às vezes a pessoa manda, por exemplo, a introdução hoje, daqui 15 dias manda a metodologia, depois mais 15 dias manda a referência teórica que está produzindo, tudo separado. E o orientador, que já esqueceu o que estava lido antes, não tem como fazer uma avaliação da ideia que vem sendo construída. Portanto, facilite o trabalho do orientador, coloque na sequência e mande tudo, para que ele corra o olho rapidamente numa parte, pegue a linha de raciocínio e vai avaliar a outra. Você pegando uma dissertação pronta, você sabe que ela tem uma sequência. Ela tem uma folha de rosto, ela tem página de agradecimentos, tem página de resumo, tem página de sumário. Já vai anotando isso. Você não tem o resumo ainda, porque o resumo só se faz depois do texto produzido. Alguns cometem o equívoco de fazer o resumo antes. Ora, não se resume o que não existe. Então, produzir o texto vai resumir. Mas você sabe que o resumo virá no começo do texto. Então já desce a página escrita resumo e deixa o resto da página em branco. Sumário também é a última coisa que se faz. Mas você sabe que terá que ser feito, escreva sumário, deixa a página em branco. O orientador sabe que você está orientado, que você sabe que tem uma sequência. Ele sabe que você está preocupado com as normas, com a forma correta de fazer. Isso dá confiança nele. Bem, você não tem esses dados, deixa a página em branco. Não precisa deixar a página inteira, deixa o espaço, apenas a indicação. O importante é não mandar em fragmentos para que o orientador tenha uma ideia do todo e de como está sendo desenvolvido, como está o seu raciocínio. Ele precisa avaliar isso. Se o orientador sugerir uma alteração, você deve fazer a alteração. Senão não precisa de orientador. Então ele é para sugerir orientação e você acatar a sugestão de orientação. Mas você fez a alteração que ele sugeriu, deixa anotado. Ou muda a cor da fonte, ou põe um balãozinho à margem, dizendo alterei aqui. Porque o orientador se lembra que ele sugeriu, mas não lembra em que página e em que parágrafo foi. Se você não deixa anotado o que você fez, ele tem que ler o texto todo para encontrar o que ele sugeriu. Nesse caso, ele ganha tempo se você indicar onde você fez a alteração. E mais ainda, você já mandou a introdução para ele ler, ele já fez sugestão, você fez, mas você escreveu mais um pouco na introdução agora. Então, onde você escreveu dali para frente, coloca um balãozinho novo daqui para frente. Porque o texto anterior ele passa o olho para ter uma ideia do que estava antes e vai ler com atenção dali para frente. Ele ganha tempo e você conquista a simpatia dele. Um outro equívoco, melhor dizendo, é não procurar saber o que significa expressões latinas como apud e et al. E depois vai usando, porque viu escrito em algum lugar, acha que pode ser usado, e vai colocando, às vezes, em lugares e forma equivocada. Et al significa e outros, ou e colaboradores, aportuguesando. E isso se usa quando são mais de 3 autores. Quando são mais de 3 autores, você põe o nome do primeiro e et al. Mas não é obrigado também. Você pode escrever o nome dos 4, 5, 6, 7 autores que tiverem. Agora, até 3 autores é obrigado colocar o nome dos 3. Acima de 4 não é obrigado. Você pode colocar o primeiro e et al. O restante
fica como colaborador. Mas você pode também escrever o nome de todos e fica até melhor. O APUD significa citado por ou encontrado no texto de. E às vezes a pessoa põe um mais antigo citando um mais novo. Por exemplo, Silva 2020, APUD Souza 2004. Mas está dizendo que Souza em 2004 citou o que Silva escreveu em 2020. Mas o texto de 2020 ainda não estava escrito. Logo, Souza não poderia ter citado ele. Então, o certo é Souza 2004, APUD Silva 2020. Embora o APUD hoje não está se justificando mais, a não ser quando se trata de textos antigos, antes da internet, porque esses textos antigos estavam impressos nas bibliotecas e nem sempre se tem acesso a esse material. A biblioteca pode ser em outra cidade e você não tem acesso. Mas os textos mais novos, depois que a internet se popularizou, estão todos na internet, especialmente artigos. Então não cite APUD, não pegue o APUD, vai direto, vai lá na fonte do que o outro citou, pega o endereço, procura, encontra o texto original e cita ele. E faça isso na sua referência, coloque também o endereço onde você encontrou, o link onde você encontrou, mostrando o caminho das pedras para um próximo que queira aproveitar o caminho que você percorreu. Também ocorrem equívocos na hora de formular o problema ou o objetivo. A pessoa coloca que o seu problema é discutir tal coisa. Ora, discussão não é o mesmo que investigação. Discussão é um processo. Todo mundo que investiga acaba discutindo. A mesma coisa, refletir sobre. Ora, todo mundo que investiga, que analisa, que avalia, reflete sobre aquilo e discute sobre aquilo. Portanto, discutir, refletir não são verbos de investigação. Uma outra coisa é a pessoa começar que o seu problema é como ensinar geometria, por exemplo. Mas isso, além de muito amplo, não é um problema de investigação científica. Ele sugere que a pessoa apenas vai descrever de quantas e quais formas se pode ensinar geometria. Ele poderia formar o problema um pouco melhor. Analisar se a forma de abordar a geometria produz determinado resultado. E aí ele tem um problema de pesquisa muito bem definido. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma pausa aqui e continuarei então no próximo vídeo dando continuidade a isto. Será então o vídeo número 2. Portanto, eu te agradeço por ficar até aqui e espero que você continue no próximo vídeo.